Olá, aqui estamos reunidos de novo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para caminharmos na estrada de Jesus. E, para tanto, peçamos a Ele que, como mediador entre nós e o Pai, leve ao Pai a oração que Ele próprio nos ensinou. E digamos com fé, bem no início dessa nossa caminhada de hoje: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar da santidade, do caminho de santificação. Nós estamos nesse caminho há bastante tempo já, graças a Deus, e com a graça de Deus buscaremos continuar seguindo por ele. A nossa caminhada de hoje, ela tem um objetivo: nos lembrar aquilo que nós somos, aquilo para o que Deus nos fez desde o início. Deus nos criou para sermos santos, santos como Ele é santo. Deus nos criou para sermos perfeitos, perfeito como Ele é perfeito. No momento da sua vida, Jesus disse aos seus discípulos: sede santos como o vosso Pai é santo, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Portanto, o nosso caminho só pode ser o da santificação. E por quê? Porque nós deixamos, num determinado momento, de sermos aqueles santos perfeitos que Deus nos criou. Fomos feitos santos no início. Retomamos, nos revestimos da santidade no nosso batismo. Mas no curso da vida, somos levados a cair sempre por causa da nossa inclinação para o mal, por causa da nossa atração pelo pecado. E isto vem lá do início. E é justamente porque vem do início e porque essa nossa caminhada é uma caminhada bíblica que nós vamos referir esse momento. Nós vamos recordar esse momento e vamos ver por que nós temos que ser santos. Mesmo que nós caiamos ao longo da nossa vida, mesmo que nós custemos a nos levantar dos nossos tombos, nunca devemos nos esquecer da misericórdia de Deus e de que, se Ele nos criou santos, evidentemente Ele nos quer santos sempre, mesmo que muitas vezes nós viremos as costas a essa santidade, ou mesmo que muitas vezes nós façamos como Santo Agostinho fez antes de ser Santo Agostinho: Senhor, eu quero ser santo, mas dá um tempinho, não agora. É muito humano. É muito humano. Nós não somos agostinhos, mas podemos ser agostinianos. No fim da nossa caminhada, quer dizer, num determinado momento da nossa caminhada, deve acontecer conosco aquilo que acontecia com Agostinho. Quer dizer, Agostinho, ele buscava insistentemente desculpas
descobrir a verdade. E quem é a verdade, senão Cristo Jesus? No fundo do seu coração, ele tinha essa vontade férrea, vontade de querer conhecer a verdade, quer dizer, chegar à plenitude da santidade. Agostinho tinha isso. E é isto que muitas vezes nos falta a nós, porque somos muito fracos. Mas Agostinho também era. Até que um dia, ele, numa inspiração, mas inspirado pela palavra de Deus, aí no caso, a Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 13, ao abrir a Sagrada Escritura, ela caiu exatamente nesse capítulo dessa carta de São Paulo. E no versículo, e naquele momento fez-se a luz. E Agostinho, então, iniciou a sua caminhada para a santidade, para a santificação. Por isso é que hoje ele é Santo Agostinho. E por isso que hoje ele nos serve de inspiração também. Vamos abrir a Sagrada Escritura, não a esmo como ele fez, mas para acompanharmos um pouquinho que seja esse exercício, digamos assim, de formação da nossa santidade, retomarmos o caminho da santificação. É exatamente isto que nós buscaremos fazer neste nosso encontro de hoje, não querendo abarcar tudo, evidentemente, mas dando umas pistas daquilo que foi e daquilo que nos impele a ser santos. Por que ser santo? Como ser santo? Onde ser santo? Quando ser santo? Mas a pergunta principal para mim é o porquê. A nossa vocação inicial, quer dizer, o nosso chamamento inicial é exatamente o chamamento da santidade. E no dia 1º de novembro, quando a igreja comemorou a festa, a solenidade de Todos os Santos, ela nos lembra isso, através das leituras que nós ouvimos naquele dia, aqui no Brasil, no domingo passado. Caminho de santidade. É isto que Deus quer de nós, que nós sejamos santos como Ele é santo. E por quê? Então vamos ao início de tudo. Diz a Bíblia, no início, logo no seu início, vou começar logo por aqui, que é para que a gente tenha bem a ideia do que seja, embora isso seja bastante conhecido de todos nós. No começo, diz o Gênesis, 1º capítulo, 1º versículo, no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente, não havia nada. Era como se tudo tivesse nascido do caos. É o caos primordial. Tudo estava misturado. Deus, então, não havendo nenhum, a terra era um vazio, não havia nenhum ser vivente e ela estava coberta por um mar profundo. Evidentemente que isto aqui é uma linguagem metafórica. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Aqui a frase mais importante. O Espírito de Deus pairava sobre a água, movia-se sobre a água. Então não havia nada. A única coisa que havia, que existia,
era o Espírito de Deus, ou seja, o próprio Deus, pairava sobre a água. E aí Deus disse: faça-se a luz. Então, a primeira coisa que Deus diz é esta: faça-se, fiat lux, faça-se a luz. Muito bem. E aí, então, este primeiro capítulo, ele prossegue nos seus versículos que se seguem com a história da criação. A história da criação em 6 dias, não é mesmo? Então, é por isso que essa primeira parte chama-se Hexameron, deste primeiro capítulo. Então, Deus criou primeiro a luz, depois ele foi criando todas as demais coisas, criou a terra, criou tudo. Bom, e quando Deus acabou, por exemplo, vem sempre assim: a noite passou e veio a manhã. Esse foi o 4º dia. Deus tinha acabado de criar a terra. Aí diz assim: então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. E continua: Deus fez os animais e cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. Estou lendo assim, pulando. Mas o término de cada um desses versículos é exatamente idêntico. A cada vez que Deus produzia algo novo, que Deus criava algo novo, Deus Criador, ele dizia assim, diz o texto o seguinte: e Deus viu que tudo que ele havia feito era bom. Portanto, 2 pontos a serem observados aqui. Primeiro lugar, ao ir criando todas as coisas é o universo todo. O sol, a lua, as estrelas, o mar, quer dizer, a água, o fogo, a terra, os animais, as aves, etc, etc, etc. Deus dizia assim: faça-se. Num dia ele começava dizendo: faça-se. Passava o dia, no final do dia, vindo a noite, Deus viu que que aquilo que ele tinha feito era bom. Então, faça-se, e o que foi feito era uma coisa boa. E assim foi durante 6 dias. Quando chega no 6º dia, notem bem isto, quando chega no 6º dia, e Deus, no 6º dia, aí ele diz assim, aí ele disse: façamos agora os seres humanos. Façamos agora os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Esta é a tradução, numa linguagem de hoje, da seguinte expressão que nós ouvimos falar sempre: façamos o ser humano, façamos os seres humanos. Quer dizer, no original é o seguinte: façamos o homem, não é? O humano, o homem e a mulher, neste caso, façamos os humanos semelhantes a nós. Quer dizer, façamos os seres humanos como nós, a nossa semelhança. Mas ele não diz assim: façamos os seres humanos iguais a nós. Esse é o primeiro ponto. Porque Deus não cria deuses. Deus cria a criatura. A criatura ele quis que fosse conforme a nossa imagem, a nossa semelhança,
conforme a nossa imagem. Você já se deu conta disto? Por isso é que eu quis chegar aqui. Deus é um santo por excelência. Se ao criar o homem e a mulher, ele diz, façamos o homem e a mulher, estou traduzindo mais numa linguagem moderna, façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Então Deus nos criou para quê? Para sermos santos, como Ele é santo. Foi por isso que Jesus, concluindo uma das suas longas falas aos seus discípulos, os sinóticos registram e São João registra também, Jesus diz para eles, sede santos como vosso Pai é santo, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Por quê? Porque lá no início, Deus nos criou, humanos, à sua imagem e semelhança. Ora, se Deus é o santo, tanto que na doxologia final nós cantamos Santo, Santo, Santo. Quando nós dizemos, quando cantamos os santos, dizemos Santo, 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 3 vezes Santo. Santo porque é o Pai, Santo porque é o Filho, Santo porque é o Espírito Santo. 3 vezes, se Ele é a santidade perfeita, se nada há mais perfeito do que Deus, e Ele nos cria a sua imagem e conforme a sua semelhança, a nossa vocação, quer dizer, o nosso chamamento é a santidade. Então nós temos também que ser santos. É por isso, lá no início eu disse, por quê? Por que nós devemos ser santos? Porque nós temos de ser santos. É porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ademais, quando Deus criou todas as coisas, Ele diz simplesmente assim, de maneira impessoal, faça-se. Mas ao criar o humano, a sua imagem e semelhança, Ele não diz faça-se. Ele não diz faça-se o humano, a nossa imagem. Não, Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem, e homem aqui tem-se por humano. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Façamos quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Porque são 3 pessoas numa só natureza. Eles estão presentes no momento da criação. Mas façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus está já colocando o homem, quer dizer, o humano, feito a sua imagem e semelhança, como que não pede igualdade com ele? A partir dessa criação do humano, é o humano a quem Deus encarregará de cuidar de todas as coisas. Por isso o Salmo número 8 fala que Deus criou o homem pouco abaixo dos anjos. Pouco abaixo dos anjos. Deus dá uma dignidade ao homem que não existiria se não fosse pela vontade do Pai. E quando Ele diz façamos, Ele faz isso com amor. Ele está transferindo para o homem aquilo que ele é. Aquilo que São João nos diz na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 4. Deus é amor. Tudo que Deus
fez por amor. Tudo que Deus faz por intermédio do humano, por intermédio de você, por meu intermédio, Ele faz por amor. Portanto, nós somos a imagem e a representação de Deus na terra. Mas nós não somos pelos nossos méritos, porque nós tenhamos querido, porque nós tenhamos a capacidade de fazer as coisas. Não, tudo isso provém desse início, desse princípio. Quando feitos à imagem e conforme a semelhança de Deus, nós recebemos de Deus todas as suas características. Tudo aquilo que Deus é. Isto foi no início. No início era assim. Então, por que nós temos de ser santos? Nós temos de ser santos porque nós fomos criados em santidade. Por que nós temos que caminhar para a santidade, para a santificação? Porque esta é a nossa vocação inicial. Senão, São Paulo não teria escrito aos Efésios isto aqui que ele escreve. Olha bem, carta aos Efésios, 1º capítulo, versículo número 4, que eu anotei. Tirei da carta para escrever do original. Traduz-se assim: antes da criação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo. Olha bem, antes da criação do mundo já existia Cristo. O Cristo já é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, e está com Deus na criação. Mas antes da criação do mundo, já era plano de Deus. Deus nos escolheu em Cristo. Portanto, Cristo está associado à obra da criação. Deus nos escolheu em Cristo para sermos diante dele, quer dizer, diante de Deus, graças ao seu amor. Portanto, Deus nos amou desde sempre. Portanto, nós fomos escolhidos, fomos vocacionados, fomos eleitos antes da criação do mundo, para sermos em Cristo, presente na criação do mundo, graças ao amor de Deus. Ele nos escolheu para quê? Para sermos em Cristo santos e imaculados. Portanto, Deus nos escolheu para sermos santos e imaculados. Quer dizer, imaculado significa impecável. Quer dizer, sem pecado. Foi isso a criação. É esta a origem dessa nossa vocação à santidade. Então não é um fato, não é um querer nosso, não é um desejo nosso, nascido da nossa capacidade mental, da nossa inteligência. Só seremos inteligentes se seguirmos esse caminho de buscar a santidade. Por quê? Porque houve um momento em que nós nos afastamos da santidade. Nós que tínhamos sido criados santos, nos afastamos da santidade. Deixamos de ser santos e deixamos de ser imaculados. Não porque Deus quisesse, mas por isso que aqui está. Voltemos novamente às origens. As origens. Agora, como eu coloquei ali na pedra, que no início nós temos os capítulos 1, 2 e 3 do Gênesis. Esses 3 capítulos são fundamentais para nós entendermos determinados pontos.
que são fundamentais na nossa vida. Então, o primeiro é esse: fomos criados em santidade, porque fomos criados à imagem e conforme a semelhança de Deus, porque Deus nos escolheu antes da criação, em Cristo Jesus, para sermos santos e imaculados, graças ao seu amor. Então temos o amor de Deus e temos a vontade de Deus de sermos iguais, de sermos semelhantes a Ele. Repito, não iguais, porque se fôssemos iguais seríamos deuses, e deuses nós não somos. Deus não cria um outro Deus. No segundo capítulo do Gênesis, o primeiro é a criação. O segundo capítulo vai tratar da criação também, e da criação do homem e da mulher, mas mais especificamente, é o Deus olheiro, é aquele que cria como se estivesse fazendo uma estátua de barro. Muito bem, mas aqui há uma rubrica interessante. A ênfase que esta tradução aqui dá é exatamente a do Jardim do Éden. O que é o Éden? O Éden é um local, o paraíso. Então, Deus cria o homem em santidade, repito, a sua imagem e semelhança, portanto, em santidade, em impecabilidade, sem pecado, sem coisa nenhuma, e coloca o homem num jardim. E lá no jardim, diz o versículo número 15, antes, no versículo número 9, o Senhor fez com que ali no jardim, crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. Frutas boas de se comer. Imagina você lá, imagina a fruta de que você mais gosta, está lá no jardim. E você está lá no jardim também, porque você é santo, porque você é imaculado, porque você foi criado assim. Então, ótimas frutas de se comer. No meio do jardim, e isto é importante para que nós possamos entender o nosso caminhar na vida. No meio do jardim ficava a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos duas árvores. Nós temos a árvore da vida, que é um símbolo, evidentemente, e o outro, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele. Deus pôs o homem na terra, não é? Para cuidar dela, não destruí-la. E cuidar da terra significa cuidar da natureza, cuidar da floresta, cuidar dos mares, cuidar do ar. Não haveria necessidade de nenhuma COP, Conferência do Clima. Não haveria necessidade nenhuma disso, se o homem seguisse isto que está aqui. Se o homem tivesse ficado impecável, se o homem tivesse ficado, continuasse sendo a imagem e semelhança de Deus, portanto santo. Não haveria necessidade de COPs. Porque o homem entenderia isso, que ele foi colocado no jardim do Éden, quer dizer, na nossa terra, na nossa casa, no nosso ambiente, para cuidar dele. Não é para destruí-lo, porque para destruí-lo a gente destrói a nós, e pior do que isso, destrói a obra de Deus. E evidentemente que isso tem consequências. O Senhor deu então ao homem a seguinte ordem. Aqui não é um pedido, não é um convite. Ele é o Criador, ele é
o Deus Todo-Poderoso, pois Ele criou o homem em semelhança, mas deu ao homem a seguinte ordem. Haveriam de questionar, mas por que uma ordem para uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus? Mas a ordem foi essa, nós já vamos à resposta. Olha aqui, tu podes comer as frutas de qualquer árvore do jardim, ou seja, podes fazer tudo, tudo é teu, tu vais cuidar de tudo, mas não és o dono, tu não criaste nada, mas tu vais cuidar de tudo por mim, em meu nome. Tu podes comer de tudo. Se nós estendermos isso, nós podemos dizer também, tu podes fazer tudo, menos comer da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Portanto, não podes comer do fruto da árvore do bem e do mal. Não podes. É ordem. Não podes. Não podes comer do fruto dessa árvore, pois no dia em que tu fizeres isto, certamente morrerás. Deus colocou, voltemos a essa imagem, que é uma imagem muito bonita. Deus, não vou descer considerações filosóficas nem teológicas, vamos ficar pela palavra apenas. Deus colocou no centro do jardim duas árvores. Uma é a árvore da vida, somos todos nós, é aquilo que serve para todos nós, a nossa vida. E colocou uma outra árvore ao lado daquela da nossa vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois disse para o homem, tu podes tudo, só não podes comer do fruto dessa árvore. Deus não está dizendo que o homem está proibido de compreender, proibido de buscar o conhecimento. Mas Deus já está dizendo ao homem que existe algo de mal, de ruim, e que ele tem que evitar isso para o próprio bem. Sabe por quê? Porque se ele desandar pelo caminho do mal, ele vai ter consequências nefastas. A última de todas será qual? A morte. Já que o homem é o responsável por administrar a criação, a obra da criação, se ele atinge a obra da criação, se ele polui os mares, se ele polui a atmosfera, evidentemente que vai acontecer alguma coisa, ele está praticando mal, ele está comendo do fruto da árvore do bem e do mal, ele comeu o fruto do conhecimento. Deus dá a ele já o conhecimento, e o conhecimento básico é esse, cuide de tudo. Mas não te metas a fazer isso contra a obra da natureza, simplesmente porque isto vai se voltar contra você. Deus não quer a morte de ninguém, Deus é vida, porque Deus é amor. Mas Ele está advertindo, se você vai contra a vida, a morte te espera. Porque você mata a vida, você se mata também. Então a morte te espera. Portanto, a árvore do bem e do mal, quer dizer, a árvore que contém os frutos do bem e do mal, significa, você é criado em toda a liberdade. Você tem liberdade para fazer tudo isso, menos isto. Menos isto. Já indicando que na sua própria incepção, na sua própria concepção, o homem, quer dizer, o humano, é totalmente livre para fazer
tudo aquilo que ele quiser, para comer dos frutos de todas as árvores, menos de uma. Então a liberdade humana é limitada, simplesmente porque ele não é o Criador. Se o Criador decidiu que dar-nos liberdade, mas uma liberdade com limites, e o nosso limite de liberdade, ele simplesmente para onde começa a liberdade do outro. Por isso nós temos que usar a máscara. Por isso nós temos que ser vacinados. Eu tenho liberdade de não usar máscara? Tenho. Embora isso possa incorrer numa transgressão. E o sujeito acaba sendo multado, digamos assim, em alguns lugares. Eu posso deixar de tomar a vacina? É decisão minha. Sim, você pode. Mas acontece que quando você toma uma decisão dessa, você se volta contra o outro, quer dizer, você está agredindo o outro na sua liberdade e está se agredindo também. Tenho lido por aí que a maior parte dos casos atuais de internação e até de óbito por Covid vem a ser exatamente entre aqueles que não tomaram vacina. Os que tomaram podem morrer, claro. Porque morrer é da vida. Então, toda vez que nós comemos do fruto da árvore do bem e do mal, nós estamos fazendo uma transgressão à ordem inicial, ao projeto original de Deus. Ele nos dá a liberdade para agirmos não totalmente, porque Ele sabe mais do que nós que esse agir totalmente, o controlar tudo descontroladamente, leva ao prejuízo de todos. Então, Ele já colocou esse óbice. E para nos dizer também o que é mais importante, nós somos livres para tudo, de acordo com as conveniências. São Paulo vai ser enfático nisso. Sou livre, posso fazer tudo, tudo aquilo que me convém. Que me convém. O convir aqui significa levando em consideração a liberdade dos outros. Então esta árvore no centro do jardim, e é bem no centro, para indicar que é bem no centro da nossa vida, está ali. Aí, mas como você é livre para escolher, então você pode escolher. Você pode ir lá e pode comer. Mas aguenta as consequências. Só que eu já estou te dizendo, você não tem dúvidas. Se você comer do fruto dessa árvore, sem dúvida, quer dizer, certamente morrerás. Palavra de Deus, para aquele que Ele criou santo, aquele que Ele esperava que continuasse sendo santo. Aí, então temos isto. O homem é criado em santidade para viver santamente, porque ele é criado de maneira impecável, porque criado à imagem e conforme a semelhança de Deus. Deus é o santo por excelência, transmite ao homem essa sua característica de santidade. Mas diz ao homem, mas o homem continua sendo criatura, e diz ao homem, olha, você vai controlar tudo isso aqui em meu nome, você será o governador disso aqui em meu nome. Isto aqui é toda a natureza, é toda a terra, é a nossa casa comum, você tem o controle de tudo. Agora toma cuidado, você pode comer de tudo, ou seja, você pode fazer tudo que convém. Porque no meio existe uma árvore, e esta árvore do bem e do mal, se você comer o fruto dela, não tem dúvida, tu morrerás. É o Criador
dizendo à criatura, dando-lhe liberdade, mas ao mesmo tempo uma liberdade responsável, para que não se transforme em libertinagem, o que é outra coisa completamente diferente. A liberdade tem de ser responsável, não pode ser irresponsável, porque senão traz consequências nefastas, como nós estamos vendo aí. E precisamos de 26 copos já indo para a 27ª, que eu não sei quando vai ser, mas que vai ter mais. E com isso, o nível do mar vai crescendo, essas coisas todas que nós estamos vendo por aí. O clima fica maluco, tudo por interferência de quem? Do homem livre, daquele que foi criado em santidade, mas que lá atrás, no início, lá num dia, capítulo 3 do Gênesis, a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela então perguntou à mulher, essa cobra, essa serpente, ela é tão esperta que ela fala, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Não falou assim? Só ensina. É verdade que Deus falou que vocês não podiam comer nenhuma fruta, não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Já sabemos o que isso significa. A mulher respondeu, ora, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Porque Deus disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela, porque se fizermos isto, certamente morreremos. O advérbio é repetido enfaticamente. Certamente morreremos. Mas a cobra, a serpente, afirmou, não, vocês não morrerão coisa nenhuma. Quer morrer? Não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão. Os seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente é indireta, né? É o mal, é o demônio. Quando nos tenta, ele tenta assim. Ele não dá uma rasteira, ele não dá uma paulada na cabeça, pelo contrário. O demônio, o diabo veste prada. O diabo é um camarada muito... não tem aquele chifrinho, nada disso. O diabo tem uma lábia que poucas pessoas têm, mas tem. O negócio do diabo não está na fisionomia. O diabo está na palavra, está na insinuação, e que é sempre doce, que é sempre atraente, que é sempre bonita, que é absolutamente sedutora, até pela maneira de ele falar. Nós todos já sentimos isso. Impossível não sentirmos, porque ele está presente também na nossa vida. Porque a sua missão é tentar os santos. E quem são os santos? Você e eu. Vocês e eu. E por que somos santos? Sim, porque fomos criados à imagem e semelhança daquele que é o santo. Mas tem a árvore do bem e do mal, e lá vem a serpente. Devemos estar atentos a isso no nosso dia a dia, ao longo de toda a nossa vida, porque esse é um embate, é um combate, que primeiro é um embate,
E depois é um combate que não termina nunca. Então, depois de dizer, não, vocês vão ser iguais a Deus, iguais a Deus. Voltamos então ao início. Quando Deus disse, façamos o homem, quer dizer, Ele está considerando o homem, façamos o homem, quer dizer, o homem será feito, o homem será criado para agir como eu. Por quê? Porque eu fiz o homem à minha imagem e semelhança, mas não igual. Eu fiz uma criatura, eu criei uma criatura, não Deus. Repito, Deus não cria Deus. Deus é único. Deus cria a criatura. Então ele faz assim, aí a serpente, então a mulher viu que a árvore era bonita, olha aí, e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento, quer dizer, como seria bom a gente descobrir por nós, quer dizer, como seria bom se eu fosse igual a Deus. A mulher comeu do fruto da árvore por 2 motivos. O primeiro está estampado aqui, mas o segundo é subjetivo. Ela comeu porque ela quis, porque ela fez valer a sua liberdade. Portanto, quando eu atravesso a rua, fora da faixa de pedestre, e levo uma pregada de um carro, eu tenho que primeiro pensar nisso, se der tempo, que eu não fiz aquilo que me convinha, que era atravessar na faixa. Se ela está lá, é para ser usada. Quando eu passei pela Espanha, lá em Madrid, os guardas na rua, os guardas, que não eram necessariamente guardas de trânsito, mas havia um monte de guardas pelas ruas, isso faz muito tempo, quando se atravessasse fora da faixa, a gente ouvia um apito assim, pi, 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 pi. Aí lá vinha um guarda com aquele tricórnio, aquele chapéu de 3 bicos, chegando perto da gente já com um caderninho, aplicando a multa. Pedestre era multado, hoje eu não sei, pedestre era multado. E no México, a coisa ainda era muito pior. Os jardins mexicanos são famosos, belíssimos. Há uma placa, proibido pisar. É o mesmo que, há uma placa aqui, proibido comer desse fruto. Lá tem proibido pisar. Só na Espanha, o sujeito tomava uma multa. No México, durante um tempo, especialmente no tempo da Revolução, e quem me contou isso foi meu pai, que viveu esse tempo. Quem pisasse lá no jardim, atravessasse, não, eu quero ir daqui para ali, tem um jardim no meio, vou pelo meio. Não, vinha a autoridade, pegava e o sujeito era fuzilado em praça pública. Eu não estou dizendo com isso que esse fosse o melhor caminho, ou o único caminho, ou então o caminho certo. Não, nada disso. Apenas estou dizendo, mostrando os extremos. Mas que, no momento em que o homem come do fruto abriu-se tudo, tem um conhecimento de tudo, e paga o pato. Paga o pato. Porque ele não resiste a onda que vem contrária a ele. A onda que o leva ou que pode levá-lo à morte. Ele não resiste. O grande problema aqui no Jardim do Éden foi esse. A liberdade é uma liberdade com limites. E segundo lugar, o mau uso da liberdade provoca uma consequência gravíssima, uma consequência seríssima. Leva à morte. Por isso que São Paulo
São Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: o homem chama-se Adão. Adão pecou. Então, Adão pecou. De Adão veio o pecado. Porque ele desobedeceu. O pecado de Adão e de Eva foi a desobediência. Mas a desobediência é querida. Eu quero desobedecer. Ele fez isso, mais claro, não por intuição, mas porque ele foi levado a fazer, porque se deixou levar pelo mal. E porque, como eu já disse, tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que é pecaminoso é atraente, é sedutor. Mas o pecado de Adão levou o quê? A morte. Esta é a sequência de São Paulo Romanos. Se o pecado entrou no mundo, o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. O pecado entrou no mundo e o pecado levou o quê? A morte. Então aqui se cumpre aquilo que Deus havia dito. Vocês podem tudo, mas com limites. Vocês podem tudo, mas se vocês não respeitarem este limite, vocês certamente morrerão. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Morreram. Morreram para quê? Para a vida? Não. Não, Deus poupou-lhes a vida. Morreram para a vida em santidade. Foi nesse momento em que a criatura humana, quer dizer, o homem, perdeu aquela pureza inicial. Perdeu a sua santidade. A santidade com que ele tinha sido criado, simplesmente porque ele virou as costas para aquele que era santo, aquele que o criara em santidade, porque o criara à sua imagem e à sua semelhança. A vocação humana é uma vocação à santidade. Agora, a partir daí, Deus não nos tirou a capacidade de sermos santos, ou o desejo de sermos santos, mas a santidade passou a ser um caminho, o caminho da santidade, o caminho da santificação. E quem veio resgatar a criatura humana para a santidade de Deus, para a volta, o retorno ao seu estado original, foi exatamente o Filho de Deus, que nasceu por causa disso mesmo, porque veio para resgatar a humanidade, redimir a humanidade do pecado. Foi o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, o enviado de Deus, o prometido por Deus. Porque, como diz Hebreus, depois da queda, o que aconteceu? Deus mandou os profetas para falarem da promessa. Vocês estão nesse caminho de perdição, mas voltarão ao original, voltarão a se unir a mim. Os profetas anunciam isso, e por isso eles falam do Messias, aquele que virá, o enviado de Deus, que virá com uma missão, a missão de resgatar a humanidade, redimindo-a do pecado. É por isso que na sequência disto que está aqui, o próprio Paulo Apóstolo vai dizer o seguinte: o pecado entrou por um homem, mas por um homem, Jesus,
vem a graça, que mata o pecado. E a graça leva à vida, e vida em plenitude, vida em santidade, como nós somos. Jesus veio como homem para mostrar que como homem, o homem que somos, o humano que somos, com as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas limitações, nós não fomos afastados do caminho da santidade. Deus nos quer santos. Por isso Jesus insiste, sede santos e perfeitos como o vosso Pai é santo e perfeito. Ou seja, é uma volta ao estado original. É aquilo que Deus tinha na mente por amor, quando Ele nos escolheu antes da criação, para que em Cristo nós fôssemos santos e imaculados. É isto que Deus quer. Então, na plenitude dos tempos, chegou o momento em que, depois dos profetas falarem, depois de os emissários de Deus falarem, todos eles, ou seja, o Antigo Testamento, tudo aquilo que contém a Bíblia no Antigo Testamento se direciona para o Novo. E o Novo se concentra e se consuma em Jesus. Começa e se consuma em Jesus, na sua morte oblativa na cruz. Quando pelo derramamento do seu sangue, Ele resgata a humanidade disto que está aqui, do pecado. O pecado não tem vez, mas nós continuamos a pecar. Mas quanto mais nós pecamos, mais o amor de Deus vem em nosso auxílio, vem para nos resgatar. E eu volto a Santo Agostinho, naquela palavra inicial. Santo Agostinho sabia queria isso, queria ser resgatado. No fundo, ele queria ser santo, embora não soubesse explicar isso na ocasião. Mas quanto mais ele sentia isso no coração, ele dizia, sim, Senhor, eu quero. Deus ainda não tinha falado com ele, mas ele falava com Deus, ele buscava a verdade, ele queria a verdade, queria conhecer a verdade. Senhor, eu quero ser, é como se ele dissesse, eu quero ser santo, mas me dá um tempinho mais. Não agora, mais um tempinho para ele ir experimentando as coisas da vida. Até o momento em que ele descobre que aquilo que ele estava vivendo, ele não encontraria a verdade naquele tipo de vida que ele estava levando. Aí ele abandona tudo e se volta para Deus. Recebe o batismo e vai ser no curso da vida Santo Agostinho, que nós conhecemos. Então, na plenitude dos tempos, vem Jesus. Jesus vem e restaura novamente a ordem antiga, entregando-se na cruz, para que o homem voltasse novamente a ser aquilo que Deus havia pensado, o plano de Deus, ou seja, o sonho de Deus, é exatamente esse. Jesus vem instaurar o reino de Deus, e o reino de Deus é um reino de justiça e santidade. Justiça e santidade. A vida de Jesus na terra é essa. Ele acolhe exatamente aqueles que mais sofriam injustiça. Ele acolhe os marginalizados, ele acolhe os segregados, ele acolhe as mulheres, os órfãos, as viúvas, e todos aqueles pobres coitados que viviam à margem da sociedade, por imposição da própria sociedade. Ele traz todo mundo para ele e os cura dos seus males, para no final
curar toda a humanidade do mal maior que é a morte. E com a sua ressurreição, ele destrói a morte por completo. Ou seja, a destruição da morte significa a longo prazo e num alcance mais profundo, significa exatamente a volta do homem ao seu estado original, santo. Santo diante de Deus. Por isso é que o Apocalipse de São João, naquela leitura que nós ouvimos lá no domingo, fala daquela imensa multidão reunida de pé, com as roupas brancas alvejadas no sangue do Cordeiro. Quer dizer, aqueles que acabaram morrendo martirizados porque entregaram a sua vida pelo Cordeiro, que é o Cristo. As suas vestes não eram brancas, eram manchadas pelo pecado, mas foram alvejadas no sangue do Cordeiro. Quer dizer, o sangue limpou-os, purificou-os do pecado. É exatamente isto a simbologia do batismo. A criancinha, se é uma criança, né, geralmente vem vestida de branco. Que é cor da pureza, mas projetando essa imagem, porque ela vai morrer ali na água do batismo, ela vai submergir, no caso, derrama-se a água, para indicar aquilo, ou seja, ela derrama água, porque a água purifica, é a água que sai do lado furado de Jesus. Saiu todo o sangue e depois sai a água. Então, o que acontece é que no batismo nós retomamos, nós recebemos aquela condição original. Ali nós somos feitos santos. Só que nós vamos para a terra e a nossa vida vai nos levar a vivê-la conforme a nossa liberdade comanda. Mas sempre sabendo que a liberdade tem que ser com limites. Sempre sabendo que temos que ter cuidado para não nos deixarmos levar pelo canto da serpente. Então temos que percorrer um caminho que é o caminho da santidade. Porque é esse que nos conduz de volta a Deus. E Deus quer isso. Deus não nos quer punir. Nós já vimos. Ele nos dá a liberdade. A escolha é nossa. Ele não nos quer punir. Ele nos quer santos como Ele é santo. Ele nos quer perfeitos como Ele é perfeito. O Apocalipse, naquela imagem, não é? Mostra aquela quantidade enorme de gente vestida de branco, vestes estas que foram alvejadas no sangue do Cordeiro. Ou seja, enquanto que do outro lado também apareceram 144 mil. Esses correspondem ao Antigo Testamento, são os judeus, é o povo da primeira aliança. Também estão salvos, mas diferentemente daqueles salvos pelo Cordeiro, porque esse é um número fixo. Enquanto que os outros não, é uma imensa multidão, incontável, porque a nova aliança é eterna. A nova aliança, ela é feita no sangue do Cristo. Por isso, São Paulo diz: eis a graça que Deus nos oferece em seu Filho bem-amado. Nele temos a redenção adquirida por seu sangue, a remissão dos pecados.
na mesma carta aos Efésios. Nós temos então a eleição de Deus, a predestinação de sermos santos. E depois, quando pecamos, nós temos também, pelo amor de Deus e pelo amor de Cristo, a redenção dos nossos pecados, pelo sangue derramado por Jesus, para que voltássemos a ser novamente santos, como Deus nos havia criado e como Deus nos quer. Na plenitude dos tempos, nós chegamos aqui. Exatamente isto. Na carta aos Romanos, é também São Paulo que nos diz o seguinte: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus no batismo, não está aqui, mas é o Espírito que nós recebemos no batismo, não faz, que receberam, não torna vocês escravos de quê? Do pecado. Nos mata para o pecado, nos quer santos. Escravos, e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. Esse é o grande objetivo. Tornarmos-nos filhos de Deus pela ação do Espírito. E filhos de Deus, santos como Deus. Pelo poder do Espírito, podemos dizermos com fervor a Deus: Abá, meu Pai. Ou seja, papaizinho, paizinho. É pelo Espírito de Deus que nós, redimidos pelo Cristo, podemos chamar a Deus de Pai. E por isso que quando os discípulos pedem a Jesus para ensinar-lhes a rezar, o que Jesus diz? Quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso. Pai nosso é meu Pai e Pai de vocês. Vocês são pecadores, mas o Pai é o Pai de amor. Deus é amor. Jesus assume os nossos pecados para matar os pecados na cruz. Ele não pecou, mas assumindo a nossa humanidade e a transmitindo para nós, ele está dizendo que vocês são santos. Vocês não eram santos e caíram, não. Vocês são santos mesmo sendo pecadores. Porque a nossa vocação não foi uma vocação escolhida por nós, como eu escolho ser, por exemplo, médico, engenheiro, advogado, fisioterapeuta, cinegrafista. Não! A nossa vocação original é uma, a vocação à santidade. Mas porque nós estamos no mundo, nós estamos a caminho. Nós estamos sempre em saída das amarras do pecado, para abraçar a alegria da santidade. Não duvidemos disso. São Paulo, em todas as suas cartas, se dirige aos seus destinatários, sejam elas os coríntios, os colossenses, os efésios, os romanos, se dirige a todos eles, menos os gálatas, mas se dirige a todos eles como santos. Vocês são santos. Por que Paulo apóstolo diz isso? Exatamente porque esse é o desejo de Deus. E é essa a nossa vocação. É isso que nós devemos ser e fazer sempre. Buscar sempre a santidade. A santidade que é um caminho. Sabendo que esta é a grande graça que Deus nos oferece
por intermédio de seu Filho. Que nós voltemos a ser um com Ele, a ser crendo no Evangelho, crendo em Jesus. E a sentença de morte colocada lá na árvore do bem e do mal, Jesus simplesmente eliminou a morte e veio a nos trazer a plena liberdade, aí sim, mas a plena liberdade nele, com ele e por ele. Anda bem o padre Sidney, quando na doxologia, no final da oração eucarística, ele canta bem alto, por Cristo, com Cristo, em Cristo. E a resposta tem que ser amém. Quando você diz assim, amém, 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 tem que ser alto também, elevado também, porque amém, que quer dizer, original, assim seja, neste caso, significa eu creio. Eu creio em tudo aquilo que foi mostrado antes para nós na consagração, na transformação do pão no corpo do Cristo e do vinho no seu sangue. Aquela memória da paixão e morte de Jesus e da sua ressurreição. Então é a sua ressurreição que nós saudamos com um amém, que nós devemos dizer alto e bom som, amém? Ou seja, creio, creio e creio. Alcançar a santidade não é fácil. A santidade é um caminho, mas ela é irreversível. Creio firmemente que ela é irreversível. É claro que os santos não são apenas aqueles do altar. Aqueles são a figura de toda aquela quantidade enorme que subiu ao céu e que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Os santos estão aqui no meio de nós, porque todos nós somos santos. Alguns se destacam mais do que os outros pela sua maneira de ser, pelo seu olhar, pelo seu sorriso, pelas suas palavras, pelo seu agir, sempre com compaixão, com solidariedade, com o irmão, com humildade. Neles brilha uma luz natural. Não faz a Santa Teresinha do Menino Jesus. Passou, pobrezinha, morreu aos 24 anos, vítima da tuberculose, passou o tempo todo num convento, numa cela, deitada, tendo ataques constantes de tuberculose. Não quer dizer, ela deixou um livro, né? O confessor dela pediu que ela escrevesse. Aliás, os grandes místicos têm isso. Os confessores pedem. Com São Paulo da Cruz foi a mesma coisa. Da mesma maneira que com a sua grande mentora, Teresa d'Ávila, a mesma coisa, escreveu a pedido do confessor, porque eles estavam vivendo aquilo. Mas um outro, diferente desse, que não escreveu nada, e no entanto, deixou um exemplo extraordinário para ser seguido, um santo que não é muito falado, mas que foi celebrado no outro dia, chamado Martinho, São Martinho de Lima. A história de São Martinho de Lima é absolutamente extraordinária. Esses são os santos. Você conhece algum santo? Bom, eu conheço um monte. Inclusive a pequena grelha, a nossa pequena grelha, dos estudos bíblicos. Esses são os santos. Para mim, como exemplo. Mas aqui na nossa paróquia, as pessoas que o conheceram sabiam que ele exalava um odor de santidade. Impossível não se sentir na presença de um desses santos, quando nós nos aproximávamos e quando conversávamos com o seu Zé Hilário.
aproximando do Padre Miguel, por exemplo, passionista aqui na nossa paróquia, que a gente chamava carinhosamente de Padre Miguelzinho. Esses eram os santos. Eu particularmente e pessoalmente, toda vez que estive com ele, convivendo com ele e podendo sentir a força que emanava do seu interior, o Padre Mauro. Mas outros tantos que eu encontro hoje, amigos meus, santos também, no olhar. Olho para eles e vejo a imagem de Cristo. São santos. Estão no altar? Não. No altar público? Não. Mas estão no meu altar. Me ajudando na caminhada da santidade. Recentemente, o Papa Francisco, numa das suas catequeses, falou sobre a santidade, um caminho. E por isso é que eu coloquei aqui em cima santidade caminho, numa homenagem ao Papa Francisco e ao que ele nos ensina com estas palavras. A santidade é um caminho. Com elas eu encerro. Ela não se compra nem se vende. Guardem, por favor. A santidade é um caminho que não se compra nem se vende, nem se dá de presente. Santidade não se dá de presente. A santidade é um caminho na presença de Deus. Pronto. O Papa Francisco, para ele define a santidade. Agostinho vai definir de outra maneira. A santidade é um caminho na presença de Deus. E é isso mesmo. Só eu devo fazê-lo. Ninguém o faz em meu nome. Eu tenho que ser santo, eu tenho que seguir o caminho da santidade por mim. Não posso pedir ao Anderson, à Fabiana, ao Vitor, não posso pedir a ninguém que faça esse caminho por mim. Cada um faz o seu. A santidade é um caminho, mas não é um caminho que me leva daqui para São Paulo, daqui para a Praça de Penha. Não, é um caminho na presença de Deus. Então, quando eu vou para São Paulo, eu vou na presença de Deus, estou no caminho da santidade. Posso rezar para que o outro seja santo, e é o que nós fazemos. Mas é ele que deve fazer o caminho, não eu. Eu não posso fazer o caminho dele, nem ele o meu. Caminhar na presença de Deus de modo irrepreensível, imaculado. O caminho rumo à santidade requer coragem. É mesmo. Requer coragem. Se a primeira humana, Eva, tivesse tido coragem, ela teria dito assim, não. Portanto, requer coragem, porque, como eu disse, o caminho do mal é sempre sedutor. Requer coragem. Ademais, a santidade é também uma graça. Para ser santo, ser bom, ser santo, avançar a cada dia um passo na vida cristã é uma graça de Deus e devemos pedi-la, diz o Papa. Devo rezar diariamente, mas pedir sofregamente lá do fundo do meu coração: Pai, ajuda-me a ser santo. Pai, ajuda-me a refletir a tua imagem, a agir segundo a tua semelhança. Isso é ser santo, isso é caminhar com Deus. E como é que eu faço isso? Olha aqui, olhando para o irmão, todo irmão, mas especialmente o mais necessitado. Devemos pedir a Deus a santidade. E para isso, nós temos que ter
coragem. Lembra a história daquele que o Evangelho apresenta como, na rubrica, né, o jovem rico? Quando Jesus disse para ele, olha, para você ser santo, quer dizer, alcançar o céu, a vida no céu, você faz tudo isso que você faz, você respeita a lei, você cumpre tudo. Mas só te falta uma coisa. Vai, pega todos os seus bens, vende-os e entrega aos pobres. Aí, vem comigo e segue-me, vem atrás de mim. O que aconteceu? O jovem amarrou a cara. Ficou muito triste, deu as costas para Jesus e foi embora. Ou seja, não teve a coragem de segui-lo. Enquanto que aquele cego, filho de Davi, tem piedade de mim, teve a coragem de gritar, teve a coragem de chegar para ele. O leproso teve a coragem de chegar perto de Jesus. E o outro leproso, dos 10, um só voltou. E esse era samaritano, que para os judeus era um pecador, era um homem já lançado nos quintos dos infernos. Mas foi o único que voltou para agradecer. É outra coisa que o santo faz. O santo de verdade agradece. Agradece a Deus. A graça. Coragem. O Papa nos diz, coragem para sermos santos. A santidade é um caminho que se deve fazer com coragem, com perseverança, digo eu, com esperança e com disponibilidade. Eu devo estar pronto, eu devo estar disponível, lembram-se disso? Para seguir a Deus, para seguir Jesus. Com coragem. E aí cumprir a nossa missão, que é também uma missão santificadora. E como tudo nos leva para a santidade, principalmente nos leva para a santidade o trabalho. O trabalho nós realizamos, o trabalho que realizamos, seja ele qual for, é caminho de santificação. É um meio de nos santificarmos. Devemos estar sempre abertos para receber a graça de Deus. E conclui o Papa, querer seguir o caminho da santidade, sem jamais perder a esperança. Porque o caminho, aqui sou eu que digo, é cheio de obstáculos, nós sabemos. É cheio de atrações outras que nos afastam da santidade. Mas é o único que nós devemos seguir. Até porque Jesus o seguiu para nós, sendo Ele o santo. Mas como homem, Ele nos seguiu. Ele seguiu esse caminho para nós. Ele abriu esse caminho para nós. Para que na passada dele, nós possamos dizer, com toda a multidão dos santos, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E porque eu sou criado à imagem e conforme a semelhança de Deus, santo sou eu também. Quando com coragem eu assumo a minha missão santificadora e salvífica ao longo do caminho da vida. Este tem sido o nosso objetivo. Espero em Deus que com a sua graça nós possamos continuar a seguir por esse caminho, perseverando sempre, sem jamais perder a esperança e vivendo-o com indizível alegria, que é exatamente a que me traz aqui sempre. Peçamos a Nossa Senhora, Mãe de todas as graças. Ela não é Nossa Senhora das Graças? Não é assim que ela vai ser lembrada agora no dia 27? Nossa Senhora das Graças. Ela é Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe. Ela é cheia de graças. Graça plena. Que caritomene. Cheia de graça. Peçamos a ela que nos dê um pouquinho que seja dessa graça.
para que nós possamos ser para os nossos irmãos graça também, caminho e meio de santificação para eles. E assim fazendo, nós, com a ajuda de Maria, seguros nas mãos dos nossos padres, Maria e José, também outro cheio de graça, que nós possamos viver o Cristo em nós e sermos esses sinais claros da santidade em que Deus nos criou e da santidade que Deus nos quer, que nos quer dar sempre, da santidade que Ele acredita e confia que nós venhamos alcançar, que ela nos acompanhe no caminho. E para isso, do fundo do coração, pedindo as suas bênçãos e as suas graças, nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Até a próxima.